Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui o juiz da Vara de Órfãos e Sucessões da comarca de Rio Branco, Luiz Vitório Camolês, o doutor Daniel Souza, ele é defensor público. O nosso tema é justamente esse, órfãos e sucessões. No bloco anterior, Osmi Lima fez uma pergunta sobre a mudança dos valores na família, a que se deve, na sua opinião, doutor Daniel, essa modificação na estrutura que, inclusive, desagrega as famílias. Olha, no final do bloco anterior, o doutor Camolês, muita propriedade, falou também de um fator que nós verificamos diariamente. A velocidade com que as relações interpessoais, elas se fazem e se desfazem. Existe um autor austríaco, eu não vou me recordar o nome dele agora, já faz um certo tempo que eu li as suas obras, mas ele me chamou muita atenção com duas obras bem específicas, Modernidade Líquida e Amor Líquido. Ele é um sociólogo e, investigando essa nossa sociedade moderna, ele diz que a sociedade, ela vive no estado líquido, tudo se evapora muito rapidamente. É uma análise que ele fez. E o Amor Líquido, que é uma outra obra que ele escreveu, muito interessante, recomendo aqui a todos os telespectadores. O Amor Líquido, da mesma forma, segue esse ritmo dessa sociedade moderna, uma sociedade consumerista, globalizada. O amor, ele se desfaz, se refaz, se complementa, se faz a todo instante. Então, tudo se evapora e nada se solidifica. As coisas caminham muito rapidamente. Então, Daniel, já que o senhor está falando sobre isso, porque apesar de nós termos aumentado significativamente a expectativa de vida, mas essa velocidade em que nós vivemos, parece que a vida se tornou muito mais curta agora. Não temos tempo, para debater os grandes temas dentro do seio familiar. E o próprio amor passou a ser um objeto de consumo. Um objeto de consumo. Não se vive mais o amor, se compra e se vende o amor. Né? Isso é uma infelicidade desse mundo que vivemos. Eu tenho um amigo que a esposa dele estava com 40 anos, ele deixou a esposa aí, eu perguntei qual é a causa. Ele disse, Narciso, é porque eu vou preferir trocá-la por 2 de 20. Ele não fez um bom negócio. Porque a ideia de consumo é muito maior. Que sua esposa esteja ouvindo essa mensagem. Não, e ela tem consciência. Eu concordo. Porque ele vai ter uma perda de renda muito forte. O consumo é bem diferente. Por falar nisso, além da paz interior. Sim. Doutor Camolês, vamos lá. Vê se entende a minha pergunta, eu não quero complicar. Em vida, e vamos objetivar aqui, pegando o Osmi Lima, que é um cidadão de muitas posses. Eu não declaro isso, que o imposto de renda foi para cima de mim. Além do que, a esposa viva e filhos. Certo. O patrimônio dele, aí, independente de ser grande ou pequeno, o proprietário desse patrimônio, os filhos já são proprietários desse patrimônio? Não são. Nenhum pai ou nenhuma mãe é obrigado a deixar nada para o filho. Eu vou dar um exemplo. Não é obrigado a deixar nada para o filho. Vou dar um exemplo. O pai tem uma fazenda, tem gado e assim por diante. Ele pode vender a fazenda. Evidente que em sã consciência ele não vai fazer isso que eu estou falando. Mas ele pode pegar todo aquele dinheiro, colocar dentro de uma mala e colocar fogo. Ele pode responder a um crime por conta de ter causado alguma coisa relativa a dinheiro. Mas o patrimônio para os filhos, ele não tem obrigação nenhuma de deixar. Os filhos só têm Só vão ter direito com o falecimento de algum dos dois. Está vendo? Mas eu sabia disso. Não. Eu sabia até porque essa discussão eu tive em Cruzeiro lá com um grande amigo que achava que, foi oportuna a tua pergunta, que achava que não pode. Porque uma parte era do filho do meu amigo, não existe herdeiro em vida. Eu vou comentar um caso, inclusive, de Cruzeiro do Sul. Não vou citar o nome.
O indivíduo era... Agora, doutor, por favor, Pois não, esse programa já dá tanto exemplo de Cruzeiro do Sul. Ah, é? Né? Então, Não, vamos mas dar. não, mas de Cruzeiro mesmo, por quê? Não, porque eu tive a felicidade de passar Claro. pelo Cruzeiro e ser na Madureira. Claro, inclusive- Então eu não sei falar nada de brasileiro, de Chapuri, É um porque eu não passei por lá, né? Fica à vontade. E é um homem muito inteligente É porque pela os convivência meninos, com os volta e cruzeirenses. meia Cruzeiro do Sul. Volta e meia Cruzeiro do Sul é. Ó, eu vou defender Cruzeiro do Sul. Eu vou responder aqui porque eu fui provocado. Claro. Eu tenho a ótica que Cruzeiro do Sul é a cidade mais bonita que tem no Acre. Concordo plenamente. Eu já tenho um que votou com o relator. Vou dar Então, eu acho mais bonito. Por quê? Por causa da topografia. Linda. Entendeu? Muito bonita. Europeia. Eu nunca imaginei, vindo de um grande centro do estado de São Paulo, chegar no meio da selva amazônica e ter uma cidade como aquela. E também tem uma construção, não é em Cruzeiro do Sul, é em Porto Volta. Nunca imaginava que eu fosse ver, no meio da floresta amazônica, um colégio, como eu vi em Porto Volta. Colégio Um das prédio de 2 pisos. Eu nunca imaginava isso. Então são coisas que você falar para um paulista que isso tem aqui e a pessoa... Então eu me encantei com o Vale do Juruá. Isso eu nunca... E saí de Cruzeiro do Sul por conta da promoção, porque eu não queria sair de lá não. E o tribunal, às vezes os desembargadores iam para lá, doutor, vamos para a capital, olha, desembargador, se Vossa Excelência colocar no papel, eu não vou lhe causar nenhum transtorno, nenhum aborrecimento, eu vou. Mas está me consultando, eu não saio daqui. E assim fiquei 3 anos e 10 meses. Aí saiu a promoção para Sena Madureira, que é outra cidade que eu gosto muito, pela planície e porque todo mundo anda de bicicleta. Né? Só que Sena Madureira, hoje o que eu vejo de Sena Madureira, eu já pressenti a época quando eu fui juiz lá. A proximidade com a capital é extremamente negativa. Então hoje nós temos um índice de criminalidade em Sena Madureira devido a essa proximidade com a capital, que é aquele o aporte de informações e do modo de vida da capital não ser compatível com o modo de vida das pessoas interioranas de Sena Madureira. Então nós temos esse contraste. Eu via isso em Sena Madureira. Como que eu via isso? Muito jovem tatuado. Isso não é coisa típica do interior, jovem tatuado. E por que isso? Por conta da proximidade com a capital. Outro fato que me chamava a atenção em Sena Madureira, eu não me deparava com prostituição de adolescentes em Sena Madureira. Embora eu andasse muito, eu gosto muito de andar a pé. Andava muito em Sena Madureira, mas não via. Por quê? Elas vinham se prostituir em Rio Branco. Contaminação, né? Então, em Sena não aparece, mas o dado existe. Então foram essas 2 cidades. Agora tem uma cidade que me chama a atenção e sempre que eu posso eu vou para lá. Santa Rosa do Purus. É o sinônimo de tranquilidade. Pessoa quer tirar férias, quer ficar sossegado, Santa Rosa do Purus. Você tem rio, está tranquilo, muito bonito. Doutor Camolês, doutor Daniel, Narciso, vou citar aqui um caso curioso. Aí me fugiu até o exemplo, que eu voltei no exemplo de Cruzeiro do Sul. Pois bem. Ah, sim. Eu volto depois ao fato. Vendo? curioso. Olha, Sim. o senhor sai do Cruzeiro do Sul, ele quer... Interrompeu para Cruzeiro. Tá. Aí, o indivíduo tinha uma aposentadoria. E ele já tinha separado da mulher, ou a mulher tinha falecido. E ele arrumou uma pessoa mais nova para morar com ele. O filho se indignou e uma certa feita foi um desembargador lá para Cruzeiro do Sul. E esse filho foi conversar com o desembargador. Mas desembargador, isso está errado. Meu pai já tem isso, a mulher consequentemente está junto com ele só para ficar com o dinheiro dele. Aí o desembargador perguntou, me diga o seguinte, o dinheiro é de quem? O dinheiro é dele. À noite, quando ele quer tomar um chá, alguma coisa, você está lá para fazer o chá para ele? Não. Quando ele levanta, quer ir no banheiro, cobrir os pés dele, você está lá? Não. Você não acha que você está interferindo muito no dinheiro dele, não? Onde é que ele gasta, onde é que ele deixa de gastar? Aí eu aprendi com isso, entendeu? Eu aprendi. E são essas lições que você vai tendo ao longo da vida, serve do ponto de vista jurídico, mas serve do ponto de vista pessoal também. Porque o judiciário, você não pode olhar só do ponto de vista profissional e processual. Você tem que tirar alguma experiência de vida daquilo que você passa, para também contribuir com outros meios da sociedade. Porque só aprender e não distribuir com ninguém, eu estou sendo extremamente egoísta.
Olha, o fato curioso que eu quero contar, que ainda é de justiça. E o Fernando Moraes, ele conta esse fato naquele livro Chateau, Rei do Brasil. Rei do Brasil. Do Brasil. Que é interessante. O Chateau é casado, Chateaubriand é casado e separado da mulher. Separado de fato. Há 20 anos, e tinha um amante. Ele nunca foi muito afeto aos filhos, ele teve apenas 2 filhos. Mas a filha da amante, ele era louco pela filha da amante. E quando ele percebeu que essa amante o traía, ele foi lá e tirou a filha na marra. Só que o pátrio poder era dado à mãe. Sim. Ele não tinha como ficar com a filha. Aí foi criada a Lei Terezoca. Eu vim falar nessa Lei Terezoca. Não, é o seguinte, primeiro ele vai com Getúlio Vargas, aí o Getúlio Vargas faz publicar, eu estava até anotado aqui, no Diário Oficial da União, de 24 de setembro de 1942, o Decreto-Lei 4.737, cujo artigo, assim dispunha. Olha o que o Vargas fez. Artigo 1º. O filho havido pelo cônjuge fora do matrimônio, que era o caso, né? Sim. Pode, depois do desquite, ser reconhecido ou demandar que se declare sua filiação. Porque naquele tempo, Narciso, quem era casado não podia reconhecer. Não podia reconhecer. Não podia reconhecer o filho fora do casamento. Perfeitamente. Não podia reconhecer. Aí criaram esse decreto. Só que o Chateau não era desquitado. Novo óbice. Aí que cria essa famosa Lei Terezoca. O Decreto-Lei 5.203, 21 de janeiro de 1943, que diz: o artigo 16 do Decreto-Lei 3.200, de 19 de abril de 41, passa a vigorar com a seguinte redação: o filho natural, enquanto menor, ficará sob o poder do progenitor que o reconheceu. Certo. E se ambos o reconhecerem, o pai e a mãe, Sim. sob o pai, salvo se o juiz entender de outro modo no interesse do menor. E ele ficou com a filha. Eu vou dando um caso aqui. Mas isso é extremamente importante, porque isso vem mostrar, embora tenha sido muito casuística essa circunstância, Foi. mas hoje você pode notar o quão isso é usual. Então, que você tem que ver, de acordo com a Constituição atual, o que é em benefício maior da criança ou do adolescente. E há um engano, às vezes as pessoas imaginam assim, não, mas a criança em regra fica com a mãe. Não, você tem que ver, o juiz vai analisar com quem vai ser melhor para a criança e não para o adulto. Pode ser até um outro instituto, de uma outra família. O juiz pode não deixar nem com o pai, nem com a mãe, nem com o avô paterno, nem com o avô materno, em uma outra família, desde que em benefício da criança. Então, assumir uma proporção muito grande. Isso é a evolução do direito, o que é muito importante. Doutor Camolês, eu queria agora me reportar aqui ao doutor Daniel. Doutor Daniel, aqui já ficou determinado que só se faz sentido falar em herança depois morte, né? Isso. Em vida, os donos são O pai e a mãe. pai e a mãe. Mas nada obriga que ele não possa também fazer uma doação. Exatamente. Ele tem que seguir alguns requisitos. E no caso de herança, no caso de morte, como é que se dá a preferência na distribuição dos bens? Ascendente, descendente, colateral, como é que... O direito de sucessões, ele é uma disciplina que integra o direito civil. É um livro que está dentro do Código Civil e ele trata de uma relação primordialmente patrimonial, né? O direito de sucessões, ele traz alguns, lá nas regras que regulamentam a transmissão
do patrimônio para o pós-morte, o direito de sucessões ele traz algumas regras. Existem regras gerais, existem regras que tratam da sucessão legítima, que é aquela sucessão voltada a herdeiros, sejam eles herdeiros considerados necessários, obrigatórios por lei, sejam eles herdeiros facultativos, que são aqueles herdeiros nomeados por um testamento, por exemplo, ou até mesmo o companheiro, que o companheiro no Brasil, e a gente pode entrar nesse aspecto, ele não é considerado um herdeiro necessário, o companheiro que vive em união estável. Então há uma diferença. Então tem esse primeiro ponto, que são as regras que tratam da sucessão em geral. Vem regras específicas regulamentando a sucessão legítima dos herdeiros. Temos as regras que regulamentam a sucessão quando há testamento. E, por fim, temos regras de natureza híbrida e que pendem mais para a natureza processual, que são as regras do inventário e da partilha, que aí já são regras processuais, basicamente, e não de direito material. Lá na parte do Código Civil referente ao direito das sucessões, que trata da sucessão legítima, o Código ele é bem claro em trazer um rol de quem são os herdeiros necessários. E esse rol ele começa como primeiro herdeiro o descendente, depois o ascendente e depois o cônjuge. O cônjuge, ele no Brasil, essa seria uma linha, né? uma sequência a ser seguida. O cônjuge no Brasil, ele em regra, isso aí envolve muito também os regimes de bens. Nós temos basicamente 5 regimes de bens previstos no Código Civil, mas o cônjuge, ele em regra, ele é um meeiro. Meeiro. Ele, existe até uma frase na academia... Mas ele se habilita a outra metade. Sim. Ele pode concorrer. Em eventualidades. Ele se habilita a outra metade. Isso. Ele pode ser herdeiro. Pode ser herdeiro. Isso. Sim, pode? Isso. Pode. Ele é meeiro daquele patrimônio comum. É o patrimônio constituído durante a união. Isso. E ele é herdeiro do patrimônio particular. Junto com os filhos? Junto com os filhos. E aí surgem algumas... Estou aprendendo. E aí surgem... Mas todos nós aqui estamos aprendendo. Essa mudança veio depois desse Código Civil atual. Porque até então não era assim. Porque antes era, olha, você trabalha a vida inteira e só concorre com a metade. E o demais você não concorre. Então o legislador, se você for analisar, ele evoluiu, digamos assim, e evoluiu de forma benéfica. Porque o indivíduo trabalhou a vida inteira, ele tem direito à metade, porque ele construiu aquilo. E ele concorre com o outro na outra metade. Então, Vamos, nós precisamos fazer, doutor Daniel, mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos. Por favor, não saia daqui.